Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live. Tivemos alguns problemas técnicos que não ficaram salvos em vídeo, né? Mas agora o Simão vai entrar aqui, todo mundo espero que entre. Hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial aqui, né? Simão de Miranda, o cara que é uma máquina de criar histórias, né? Ele não é um ser humano, ele é um universo, né? Eu acho que, sei lá, nem sei o que. A gente vai fazer uma live hoje só de 40 minutos, né? Por conta de outros compromissos. Mas assim, eu acho que vai ter assunto para a gente, sei lá, vamos tentar ser breve para a gente caber mais assuntos. Só lembrando, né, gente, enquanto o Simão não tá esperando o Simão entrar aqui, eu vou. Deixa eu até acertar. Focados em aspectos específicos de criação literária. Então, quem quiser ficar por dentro, assine lá meu canal. Em breve o resto do povo vai estar entrando, né? O pessoal que estava já na fila de espera aqui, quando a gente teve que derrubar a primeira live. Beleza, agora sim. Tem um grande macete para você, Simão. Fita adesiva. Sabe aqueles rolos de fita grossos? Sei. Né? Você bota ele de lado assim, né? E aí Ah, espeta o celular no meio. Aí você bota em cima da mesa. É como eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma basezinha bonitinha, né? Para pendurar celular também. certo. Mas Pois é, eu também tenho uma aqui, mas não deu muito certo. Mas eu já dei um jeitinho nele aqui. Tá ótimo. normalmente eu boto esses rolos de fita, porque às vezes eu preciso botar um fio embaixo, por exemplo, para carregar o celular, que é o caso agora. Aí essa base não funciona bem porque o fio não cabe ali. Ah, para carga, Mas né? esses Eu nem pensei nisso, se eu tenho carga para essas isso. fitas durex mais largas, a gente encaixa direitinho o celular e funciona muito bem. Foram feitas para isso, você sabe, né? O que? As fitas Essa é a utilidade principal delas. é para segurar o celular. É. Você fala com uma cara tão séria que eu até acredito. Pô. Mas sim, eu estava falando, enquanto um pouquinho antes de você entrar, estava falando aqui que você não é bem um ser humano, né? Você é uma força da natureza, né? Você é Que uma coisa isso, rapaz. Nada que, é, que, disso. é, que é mais do que um escritor. Até porque, por isso a live foi isso, né? Um escritor além dos livros. E é um pouco disso, né? Quer dizer, a gente vai fazer uma live hoje em 40 minutos e eu queria ver com você, assim, quais os caminhos que a gente vai percorrer nesses 40 minutos aí, porque vamos começar um pouquinho da tua história, só para quem não te conhece. Você tem 57 livros publicados, não é isso? Isso, 57 E, livros publicados, aí são 25, 26 para hum, crianças e os demais na área de formação de professores. Eu também fiz uma incursão, eu tenho 3 obras. Eu não sou um Alexandre Lobão, não, mas eu tenho 3 obras na área de prosa. Eu sou um prosador também, então eu tenho 2 livros de contos e um livro de poesia para jovens e adultos. Mas o forte mesmo da minha obra é a formação de professores e literatura para crianças. legal. E você começou a escrever quando, assim, quando foi o seu primeiro livro? Ah, rapaz, eu não lembro disso não, porque ainda era no ensino. Eu publiquei o meu primeiro livro, eu estava terminando o ensino médio, então ainda era muito. É por isso que eu sou jovem, né? E Sim, claro. eu tenho mais livros do que a minha idade. Então, se for contar assim, alguém perguntar assim, você publicou um livro por ano? Aí não dá, porque eu teria que ter Uhum. publicado na barriga da mamãe, né? Então, assim, eu comecei muito cedo, por isso que tão jovem ainda, né? Eu tenho 57 livros publicados. Então, eu estava saindo do ensino médio e já brincava com as letras. Então, a época da Lei Sarney, Uhum. eu tava ingressando na faculdade, tinha acabado de sair do ensino médio, eu estava entrando na faculdade e organizei uns originais e concorri à Lei Sarney. E aí eu fui um contemplado na época da Lei Sarney, de auxílio à cultura, e com essa Caramba, isso. grana eu financiei o meu primeiro livro, foi um livro de poesia. Uhum. 1900 e bolinhas, 1987, 84, enfim, não vou forçar a memória porque eu não vou conseguir alcançar. Também vai entregar a sua idade, né? Então, melhor não. Então, então de lá para cá foram aí, eu fui alternando, eu entrei no mundo dos livros, não foi pela porta da literatura, foi pela porta de livros voltados à formação de professores. Mas já Eu o primeiro escrevi, já foi nisso, cara? já foi, cara, porque assim, Caramba. a minha história é curiosa, porque o meu sonho de ser escritor era ser um poeta publicado, eu ainda sou um poeta, mas assim, o sonho era ter um livro de poesia publicado
E à época eu também escrevia para teatro na escola. Então eu tinha alguma habilidade com dramaturgia e com poesia. Então eu publiquei esse primeiro livro financiado pela Lei Sarney e parei ali, porque Uhum. as editoras não se interessavam por publicar poesia. Sim, é, Mas até hoje, né? eu queria ter um livro publicado. Eu sei que eu cansei de mandar originais, eles voltavam e eles voltavam, né? A porta na cara. É. E aí, quando eu entrei na Secretaria de Educação como professor, isso foi em 1989, então eu entrei muito cru eu fiz artes cênicas, né? A minha graduação é em arte cênica. E sou Ah, E aí, essa minha relação com a dramaturgia, com o teatro, me trouxe uma solução didática, né? De pensar aulas divertidas, aulas que se utilizasse o corpo. E quando eu vi, eu legal. tinha um compêndio de sugestões de brincadeiras teatrais para se fazer com as crianças na escola. E Aham. aí foi aí que entrou. Eu falei assim, bom, já que ninguém quer publicar minhas poesias, então eu vou juntar esses originais com essas dicas para professores. E aí comecei a mandar de novo, cara. E manda para cá, manda para lá. E nada também de rolar publicação. E aí aconteceu um fenômeno, porque eu recebi muita porta na cara, mas aí de repente me escreve o editor da Vozes, Hum. interessado em publicar meu primeiro livro. Eu falei, isso não é verdade. Porque, imagina, o primeiro livro já começar com a Vozes. Sim, E sim. aí foi um ano, eu tentando, a gente dialogando, ele me orientando como queria o formato desse livro. E ocorre que eu matei o diretor editorial da Voz. Eu vou Matou? explicar. Como assim? Calma, eu vou Fiquei com explicar. medo já. Não, Confissão em público, né? na verdade, eu sou um serial killer de editores. Vou explicar rapidamente. Porque quando estava tudo aprovado para sair meu primeiro livro pela Vozes, meu primeiro Ah. livro ir pela Vozes, ele tem um infarto e ele morre. Putz, morreu mesmo? Achei Morreu, que você estava cara. falando metaforicamente. Não, mas ele morreu, teve um infarto e faleceu. O editor que substituiu esse Frei, ele não se interessou mais, não quis mais me publicar. Ah, Falei, não é possível. Aí comecei tudo de novo. E na época eu tinha uma admiração muito grande pela Papiros, de uhum. Campinas, que era muito forte no segmento de livros acadêmicos. E aí aí um dia chega uma carta, ainda era a época da carta, do dono da Papiros, interessado de publicar o meu livro. Eu falei, poxa vida, não vai ser pela Voz, mas vai ser pela Papiros, uma editora imensa. Ele sofre um acidente de moto e ele morre. Putz, que isso, cara? Que loucura. Cara, não é louco? Eu sou um serial killer dos editores. Aí começa tudo de novo, rapaz. Aí a moça que o substituiu, na verdade, não substituiu porque ele era dono da editora. Aí a esposa dele assume a editora e contrata uma diretora editorial. Que não se interessou. E aí, é a Beatriz. E aí diferente do que fez o que substituiu na Voz, ela se interessou e meu primeiro livro Ah, saiu pela Papiros, em São Paulo. E aí, legal. 5 anos depois, eu me reencontro com a Voz. E aí a Voz acaba publicando outro livro meu em um outro momento. Então, tudo começou assim, eu assassinando, né? E hoje, cara, agora que você tá aí com 57 livros publicados aí, quando você escreve um livro novo, tipo assim, que não seja por encomenda de uma editora, você acha rapidamente uma editora? Ou tá que nem eu, que eu escrevi, tem um livro meu que tá há 3 anos na gaveta, porque eu escrevi e não é dos gostos das editoras que eu já publico, e aí eu tô procurando uma nova editora e não adianta, assim, as portas não se abrem facilmente. Como é que é essa parte sua de achar editoras? Você sabe bem, Lobão, que nós tivemos assim uma linha do tempo do mercado editorial que oscilou assim muito, né? Eu vivi uma época do mercado editorial que me demandavam, né? Então, Ah, assim, havia ano que eu publiquei 4 livros por encomenda das editoras. legal. Então, foi uma época maravilhosa. E... Mas isso acabou, faz um tempo que já acabou. Eu mantenho a Papiros é a minha editora mais antiga. Então, eu acho que eu estou aí já há 25 anos na editora. Com todas as crises, ela encolheu, ela teve risco de fechar. O Ah, elenco da editora ficou bastante reduzido, mas eles sempre me mantiveram com muita lealdade. Muitos autores, eles fecharam, enfim. Porque dessa época do grande boom, eu vendi muito livro. Né? Teve livro meu na Papiros que nós vendemos 17 edições sucessivas.
com Nossa. traduções em Portugal, né? As editores lá em Portugal fizeram 2 traduções lá. Então, assim, eu era, assim, como se pode dizer na metáfora, a galinha dos ovos de ouro da Papyrus. Naquela época, quem mais vendia na Papyrus? Rubem Alves, Celso Antunes e eu. Então, aí, nesse sentido, eles têm essa... A crise veio e coisa e tal, mas eu continuo. Aliás, nesse ano, agora no segundo semestre, sai um livro novo, que é um livro de Uhum. referência, Como Formar Leitores, é algo assim, que sai pela Papyrus. Então, Uhum. e agora, assim, com a Papyrus é leal. Acho que um ano sim, um ano não, com a crise, né, a gente publica. Né? Ou eu ofereço, na verdade, uma proposta. Não há Uhum. mais aquela demanda para o autor, mas assim, a proposta que eu ofereço, sempre, né, eles estão publicando, então é isso. Mas com relação às outras editoras, no campo da literatura, não é fácil não, meu irmão, você sabe disso. Então, essas mesmas dificuldades que você tem, eu passo por elas também, são os apuros, né? Por isso que eu acho que o bacana da temática, da nossa conversa, a temática ela vem ao encontro disso aí, porque é exatamente nesses tempos sisudos, ácidos, Uhum. né? Se o autor não se reinventar, se não for para além do... Por isso que eu achei bastante propício e oportuna essa Sim, sim. temática, né? O autor, vai encalhar junto com seus livros, cara. Sim. Não, e aquele negócio aquele ditado antigo, mas que agora passou a ser muito mais verdade, né? Que é o gado só engorda no olho do dono. Né? As editoras hoje, acho que elas procuram não um autor, mas um autor, uma proposta de trabalho, né? Quer dizer, eu não quero que o livro do Lobão, eu quero o livro do Lobão e as horas que o Lobão vai gastar visitando escola, fazendo teatro, indo atrás de feira literária. Quer dizer, o autor tem que dar essa cara a tapa, né? Tem que se mostrar, tapa não, né? O carinho de É preferência, né? Mas assim, carinho. É. ele tem que se mostrar, tem que fazer o contato com o leitor, senão não vende, e aí a editora não se interessa, né? Ela não quer um autor que escreva um livro maravilhoso. Ela quer um autor que escreva um livro, pode até ser um pouco menos que maravilhoso, mas que faça esse show que você faz, né? Quer dizer, faça esse trabalho que faz além dos livros. Aliás, a respeito disso, Simão, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o trabalho que você faz além do livro, né? Quer dizer, você publica o livro e esses livros novos que você tá lançando todos aí, né? Tô vendo que você está lançando um livro atrás do outro aí, né? Dessa área infantil aí. O que você tem feito para divulgar esses livros? Porque como eu te falei antes, né? Eu vou ter que dar uma saída pela esquerda aqui durante um minutinho e pouquinho. E enquanto isso vai falando um pouquinho sobre o seu trabalho, eu volto aqui antes que você termine, beleza? Beleza. Então Então vamos conte-nos lá. aí. Beleza, deixa comigo aqui. Eu seguro o pessoal aqui comigo. Então, minha gente, é assim. Houve um tempo em que, e esse tempo, né, tá bem no nosso passado mesmo, que o autor publicava o seu livro e o livro vendia sozinho, né? O livro se autodivulgava. Então, o autor recebia, a depender do contrato, aí, seus direitos autorais, sem fazer muito esforço. O livro se vendia a si mesmo, vamos dizer assim. Mas esse tempo passou, faz muito tempo que não é mais assim. Embora eu conheça alguns colegas que também publicam, que lamentam, né? Se lamentam, e o editor lamenta também, e muitos editores deixam de publicar, porque por mais que o livro seja bom, o livro não vende, porque não se pode mais viver, colocar o livro no mundo e não fazer com que ele viva, com que ele crie pernas. E esse trabalho, para além dos livros, ele é mais cansativo, ele exige muito mais do autor tempo, ideia, criatividade, do que a produção da obra. Então, nós sabemos, por exemplo, que nós não compramos mais livros nas livrarias, né? Os livros que vão para as livrarias ficam ali na prateleira, né? Então, o autor precisa carregar o livro consigo o tempo todo. E aí, como é que eu vejo isso? Já há algum tempo, né? A cada livro que vem ao mundo, que eu chamo de filho-livro, há todo um planejamento que eu desenvolvo, que eu desenho para que o livro ele crie vida, crie asas, né? Então, por exemplo, o teu livro ele precisa ser um livro personalizado. Eu digo assim, que sejam experiências leitoras para o leitor. Hoje nós temos muitos livros, então, assim, nós temos poucos leitores, muitos livros. Então, o teu livro ele precisa se destacar como se fosse
um colete, uma boia salva-vidas no oceano, uma boia salva-vidas fosforescente, chamando a atenção de todo mundo, no meio do oceano de incertezas que é o mundo do livro hoje. Então, nesse sentido, o teu trabalho precisa ser diferenciado em todos os aspectos, porque nesse oceano, né, do livro hoje, são muitos os náufragos, né? E eu sou um desses náufragos. A gente vai se agarrando nos destroços do navio, querendo ser otimista, mas são muitos náufragos, cada qual com sua boia. E a minha boia, ela precisa ser fosforescente, eu preciso soltar fogos de sinalização para que me percebam, me tirem, me socorram desse oceano de incertezas que é a cadeia produtiva do livro, que é o livro. Então, a primeira coisa que eu aprendi de um tempo para cá, você precisa mimar o teu leitor. Né? As empresas falam em fidelizar, pois eu digo mais. Para além de fidelizar o leitor, o autor que quiser sobreviver hoje, ele precisa mimar o teu leitor para sempre. E cada leitor novo que você conhece, que compra o teu livro, e você tem que fazer esse processo, né? E como é que eu digo esse mimar? É dar essa atenção pessoal que que nenhum outro autor faça como você faz. Então, vou dar um exemplo. A cada livro novo que eu publico, por exemplo, livros que vão pelo correio, eu não coloco em um envelope comum. Eu tenho que dar um show de embalagem. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, este é a embalagem personalizada que o livro vai dentro. Mas o livro, ele precisa ser um tesouro. Então, para que o leitor fique encantado com aquela conquista e volte a esse baú procurando o que eu tenho mais. Então, dentro desse baú, que é o envelope, acreditem, o livro ele não vai solto aqui dentro. É só um detalhe, né? Então, ele vai em uma embalagem bem bonita, barata, mas bonita. É um saquinho de organza que eu tenho, vai. Eu coloco todo tipo de material, por exemplo, que seja uma caneta, eu mandei fazer um bocado delas, chaveirinhos, bottoms, flyers que a criança, se for livro infanto-juvenil, ela interage, vamos ver se dá para ver aqui, né? Brinca com o flyer. Então, na verdade, acaba que o meu livro, eu costumo brincar para alguns dizendo assim, você compra o kit de diversão e ganha o livro, porque vai tanta coisa no envelope. E vou dizer uma coisa, isso não encarece a obra, porque são coisas baratas, são coisas... Mas, assim, o leitor, ele percebe que você tem um carinho extra, uma dedicação extra. Eu trabalho muito com a ideia da integração, vou pegar aqui para mostrar para vocês, da integração dos livros com as tecnologias digitais, por exemplo, que é irreversível hoje, né? Então, os meus livros, eles vêm aqui, botar aqui atrás, eles vêm com QR Codes. Então, geralmente, um QR Code leva para o meu canal no YouTube, ou seja, já alimento o número de inscritos no meu canal. Um QR Code vai para uma conversa com a criança, com o leitor. Então, eu gravo essa conversa antes, falo sobre mim, porque se ele estiver fazendo um trabalho na escola, ele só acessa o meu canal, então ele vai ter minha biografia, ele vai ter um bate-papo com ele, já antecipando qual foi o meu objetivo com a obra, o que eu quero alcançar com ela em objetivo com a obra, a contação da história, eu conto a história, o meu canal, todos os meus livros têm a contação da história, dicas de como ele pode brincar com a história, então é um bate-papo com a criança. O QR Code, ele vem exatamente na capa traseira do livro, porque se o livro estiver embalado no plástico, em algum estante, em alguma livraria, ele não precisa abrir. Se ele chegar com o celular dele, ele acessa a história toda. E eu coloco a história toda. Eu não tenho medo disso. Porque quem conhece a história vai querer a experiência leitora de manipular a obra. O outro QR Code é um papo com a família. Pode ser um papo com o professor, se a finalidade for a adoção, né? Eu mando fazer sempre, eu vou mostrar outro aqui, bonecos com os personagens, né? Esse aqui é do meu livro Pé com Pé, o jogo de rimas da Esther, que foi publicado pela Franco Editora, né? Que é exatamente, olha que gracinhas,
exatamente esse livro publicado pela Franco que eu estou mostrando agora. Então eu faço os personagens em forma de bonecos. Como eu conto histórias, os bonecos participam disso. Deixa eu pegar outro aqui muito bonito, que é esse daqui, que é o Zé Perequeté, do Ó do Borogodó, que é de outro livro bem bacana, publicado pela Mais Ativos. E assim vai. Então, além dos objetos que acabam caracterizando o estilo do autor, que é contar a história e também fazer com que os personagens sejam mais vivos possíveis, né, para a criança, para o jovem. Eu faço para os professores microaulas e coloco no meu canal também. E, por exemplo, saiu agora pela Franco esse livro muito lindo chamado O Grande Sábio do Alto da Montanha. Também tem QR Codes. E aí eu ensino para os professores como explorar essa obra na escola à luz da BNCC. Então o professor recebe o mapa da mina, né? Nas minhas contações de histórias eu gosto de dizer que são espetáculos. Então eu me visto como personagem. Eu tenho máquina de fumaça que de repente, aquela fumaceira no meio da história. Por isso que eu falei que ele é um showman, né? É a força da natureza, não é só um escritor, né? De mágico. Então, aí eu me visto também de mágico e aí de repente eu vou tirar um coelho da cartola e aí sai uma galinha de prata. Então, eu faço de tudo, dou cambalhotas, a gente faz de tudo para fazer o leitor rir, para conquistar esse leitor para sempre, né? A palestra nas escolas, eu faço e-book, quando eu faço a divulgação dos meus livros nas escolas, eu ofereço, que é aquela coisa de oferecer. O que você tem para oferecer? Ou seja, a disposição de um conteúdo para além do livro, já que a gente está falando isso, que não me custa nada. Então, eu faço microaulas e vai tudo para o meu canal. E antes de eu ir à escola, por exemplo, eu dou uma consultoria absolutamente gratuita para os professores de como ideias de projetos literários para realizar com os meus livros. Então, vai o e-book. Então, assim, vou à escola antes conversar com os professores, as possibilidades de trabalho com o livro. Vou na culminância do projeto e continuo, não perco contato com aquela escola. Então, há escolas, por exemplo, que há 10 anos eu mantenho contato com eles. E aí, a cada ano que sai livro novo, é novo livro que eles desejam conhecer. Eu acho muito importante também, falando do para além dos livros, por exemplo, o autor criar uma identidade visual para o seu trabalho. Então, por exemplo, se vocês entrarem no meu website, vocês vão ter o design do meu website, é o design das minhas redes sociais. Eu tenho uma logomarca, essa logomarca está em todo o material de divulgação, seja ele impresso, seja ele virtual, tem a minha logo. Eu tenho uma camiseta, não é essa que eu estou usando, que tem a minha logo também. Quando eu vou fazer palestra, eu vou com a camiseta com a minha logo. Então, antigamente a logo tinha um nome embaixo, Simão de Miranda. Agora não tem mais, né? Então, ela não está aqui por perto, mas está lá no meu site, enfim. Então, assim, essa identidade visual, porque acaba que onde perceber, eu vou lembrar de você, né? Entregar material gratuito, né? No meu website tem uma página chamada Biblioteca. Então, todas as entrevistas que eu dei em TV, em rádio, em revista, em jornal, material acadêmico que eu publiquei, que pode ser distribuído sem direito autoral, está tudo lá gratuitamente para quem quiser acessar, né? As minhas histórias, como eu disse também. Eu distribuo cards colecionáveis, que eu digo também, que são fichazinhas com frases bacanas dos meus livros, são numeradas. Aí o leitor, eu perdi o card 8, aí eu mando, né? Enfim, é isso. A gente realmente tem que se virar, porque nunca foi fácil, né? Agora, então, a gente precisa fazer do limão a limonada, né? Pois é. Bom, desculpa aí, né? Você e todo mundo aí realmente tive uma emergência. A live tem isso, né? Quando a gente faz ao vivo, sempre pode acontecer alguma coisa. Só queria destacar algumas coisinhas, gente, porque a gente vai ouvindo, assim, o Simão falar, e às vezes vocês podem estar alguma coisa distante da realidade dele,
mas tem algumas coisas que a gente consegue trazer imediatamente para você usar na sua carreira, que eu acho importante. Uma coisa, por exemplo, que você mencionou aí das fichas aí, né, que é uma coisa que até todos os autores da Franco, editora, eu acho que estão fazendo isso, né, que o Franco tem esse cuidado aí. E independente de quem seja autor, né, é importante falar um pouquinho sobre isso. Né? Se seu livro tem potencial de ser vendido para alguma escola, né, e até se não tiver, porque às vezes você acha que não tem e é vendido. Eu tive romance meu que eu achava que não ia para a escola e no final foi adotado em ensino médio. Mas é fazer uma ficha indicando não só essa parte toda que o Simão contou aí, né, dos parâmetros curriculares, né? Como é que é o nome daquele mesmo, Simão, que você fez? A Base Nacional Curricular Comum. Base Nacional Curricular, exato. BNCC. Mas assim, trabalhar que tipo de assuntos e que tipo de perguntas você pode fazer. Né? Então, no meu livro Ruro, por exemplo, fala, ó, aqui você pode tratar a questão de respeito às diferenças, igualdade racial, isso aqui. Quer dizer, você coloca ali alguns temas que você pode trabalhar em sala de aula. Você pode dar para o professor como ir além do livro. Olha, pesquise isso no site, no meu site, no YouTube. Tem uns vídeos no YouTube que falam tal assunto. Tem umas coisas aqui que são importantes de você, por exemplo, botar perguntas mesmo, né? Você pode botar sugestão de atividades em sala de aula, né? Reúna os alunos em grupo e peçam para eles discutirem tal coisa. Então, quer dizer, é uma folhinha só, gente, mas é uma folha que se você bota, por exemplo, no seu site, você, editora, concorda em divulgar junto com o seu livro, é um material a mais que fica interessante. Né? Eu lembro que quando eu era criança tinha várias coleções da editora Ática que tinha esses folhas, né, para você trabalhar em sala. E eu, como aluno, meus professores às vezes não usavam aquilo, mas eu, como aluno, ia atrás, porque eu tinha curiosidade. Esses cards do colecionáveis, né, que o Simão falou, eu lembro que o Jean Langeles também, que escreveu uma série de livros aí, que tem uma academia de cavaleiros e tudo mais, ele tem os cards, assim, parece quase coisa de RPG, né? Tem um card com desenho do personagem, aí tem uma informaçãozinha a mais. Eu já vi escritores fazendo também histórias paralelas, né? Então, sei lá, né? Você tem o personagem, sei lá, Zé Perequeté Parangola, como é que é o nome do seu personagem, aquele do... Eu esqueci o nome do livro. Como é que é o nome dele mesmo? Do Borogodó. Isso, Zé Perequeté do Borogodó. Então, você vai comprar o livro, além do autor que vai falar essas coisas, de repente você compra o livro, mas você numa escolazinha lá de longe, do interior, então coisas parecidas, um pai, um professor que viu, de repente você tem no site outras histórias daquele personagem. Né? Então tem um amigo meu que faz isso, né? Eu não estou lembrado os livros e o nome dele, mas eu lembro que numa conversa ele falou isso, né? Que tem um romance, e o romance tem vários personagens que estão vivendo várias aventuras, e de repente ele escreveu histórias paralelas dos personagens secundários da história. Então, no meio da história aparece um personagem interessante lá, aí ele escreveu um conto, né? E aí a pessoa que lê o livro, poxa, né? Achou interessante, vai no site do autor e encontra um conto associado com aquelas coisas. Então, realmente, é um negócio de você criar esse mundo, né? E mais do que um mundo para cada livro, você ter o que o Simão falou, né? Você tem que ter uma plataforma como escritor, né? Você tem um logotipo, você tem uma identidade visual, você tem uma forma de se comunicar com seu público. O próprio Jean Angeles mesmo, né? Quando eu conheci ele, a gente estava conversando um tempo atrás, né? A plataforma dele é toda em cima de Cavaleiros Templários, coisas assim. Até tem uns livros adultos também que falam um pouco sobre essa magia, coisas assim. Então, quando ele vai fazer uma apresentação, ele contrata um ator com uma armadura, um outro ator vestido de mago, ele deixa a barba crescer e fica com uma cara assim meio que de Cavaleiro Templário mesmo, assim, tem toda uma mística, né? Então, assim, ele você tem que ter essa preocupação de ir além do seu livro, que você vai vender a sua imagem, né? Porque se o Simão vai numa escola e faz um show lá, né, as pessoas vão querer saber mais, né? E você tendo, né, um livro, você vai vender um livro. Se você Exato. tem 26 livros, né, para o mesmo público, como é o caso do Simão, ele tem 57 ao todo, mas para um público específico, né, que é o Fontes Vênus, tem 26. Então, quer dizer, você tem o potencial de... A escola comprou um, de repente tem o potencial de comprar mais 25 na sequência, porque, né, se apaixona pelo escritor, né? Deixa eu contar duas histórias, rapidinho, Lobão. Conta rapidinho, e o Joilson também falou um negócio para te dar um gancho aí também, falando que você é o maior ganhador de prêmios literários da ZEF. Né? Então conta as duas histórias e depois fala um pouco disso aí também. Eu conheço o Joilson de mais muitos carnavais. Dizem aí que o concurso foi extinto porque eu ganhava todo ano durante 10 anos. Sério? Sério, ele sabe disso. Aí extinguiram o prêmio, não tinha graça, cara. Mas enfim. Vou convidar você para ser jurado e pronto.
Eu vou contar dois segredos. E aí, os leitores e autores que estão nos ouvindo podem aproveitar da forma como puder. Veja só. A primeira foi com o meu livro. Deixa eu só pegar aqui para mostrar. Vai lá. Eu vendo que a Dulce perguntou aqui sobre a plataforma do Elefante Letrado. Eu já ouvi falar dessa plataforma, Dulce, mas eu particularmente não tenho nada lá e não conheço muitos detalhes. Vou perguntar para o Simão na sequência. Então, fala, Simão. Olha só. Eu publiquei esse livro aqui por uma editora de Fortaleza, INEP. De Bruxa Tenebrosa a Fada Graciosa. Por si só, é um livro muito bacana, divertido e tal. Aí, um belo dia, contando essa história, eu comprei uma vassoura que simulava contar a história como o bruxo que subia numa vassoura. Aí lá pelas tantas, o rapaz que estava cobrindo a fotografia, ele ficou num plano inferior ao meu, estava no palco, e quando eu saltei, ele fotografou, e na imagem o bruxo ficou na vassoura suspenso. Voando. Que massa. Cara, e aí eu divulguei essas fotos nas redes sociais. Daí em diante, foi uma chuva de escolas, mas eu não dei conta. Querendo adotar o livro. Não, mas o livro fez um sucesso por causa disso. Eu fiz não foi fake, não, porque eu só não voei, mas... Sim. Não, voou, durante uns 2 ou 3 segundos ali, sei lá. Perfeito. Mas a imagem ficou tão boa. E aí as escolas começaram a se interessar. Olha, mas aquele livro da bruxa a gente quer adotar. E adotaram, assim, em quantidades absurdas. E aí, olha, mas o bruxo voa mesmo, né? Eu tinha que dizer, não, o homem não voa. Vassoura não voa. Porque nós vimos você voar na escola tal. Você vai voar também. Conta o segredo. É o quê? São cabos de aço? Qual é a estrutura que a gente precisa construir? O pessoal achava que você voava de verdade mesmo. Acreditaram. E aí, claro, eu tentava convencer de que aquilo foi uma fotografia, mas o efeito ficou tão bacana. E aí, mesmo depois, eles sabendo que, claro, que não ia voar, mas eles queriam que o personagem entrasse na vassoura. E em algum momento ia saltar e eles faziam a foto. Esse livro foi um estrondo, ainda é um estrondo de vendas por causa disso. O outro livro, por isso que eu digo para além do livro, ou seja, foi uma história que foi contada, mas a partir de um episódio que aconteceu. Sim, sim. Essa cena do bruxo voando, que nem está na história, ela ficou mais famosa que o livro. A outra, da gente dar o ouvido para o leitor. Presta atenção no leitor, gente, porque sem o leitor não há autor. Não existe autor. Parece uma coisa banal, né, o que eu estou dizendo, mas vamos levar isso a sério. Sobretudo os leitores crianças, eles são muito exigentes. Crianças e jovens, né, Lobão? Você sabe disso. Esse livro, que se chama Para Ser Feliz Todo Dia, é um xodó. Ele já vendeu muito também. E um belo dia, já tem uns 3 ou 4 anos, eu estava contando essa história em uma escola. A escola havia adotado esse livro. E no bate-papo com as crianças, um menino levantou a mão e falou assim: Simão de Miranda, esse livro é tão bacana, por que você não faz a parte... Oi? Eu acho meio complicado, parte 2. Como é que... Para Ser Feliz Todo Dia, parte 2. Aí eu não sei, rapaz. Ele falou assim, não, eu tenho a solução para você. Por que você não faz a continuidade dessa história e chama assim, Para Ser Ainda Mais Feliz Todo Dia? Era um menino de 7 anos. Nossa. E disse assim, cara, mas que ideia sensacional. Eu vou publicar esse livro, vou dedicar à sua escola e eu venho lançar na tua escola. 3 anos depois, ele nasceu. Para Ser Ainda Mais Feliz Todo Dia, por outra editora, a Elementar, de São Paulo. Legal. E o garoto ficou sabendo disso, né? Infelizmente, foi esse ano, né? E aí veio o isolamento social, ainda não fui à escola, mas a escola comunicou o menino, a escola está toda ansiosa. Agora imagina, é um sucesso puxando outro sucesso. Então eu digo que esse livro praticamente foi do menino. E quando eu digo assim, eu vou pensar nessa sua possibilidade, eu vou pensar mesmo. Então muitas histórias minhas nasceram porque eu ouvia o leitor. Eu escutei, dei ouvido à voz do leitor. Então isso é muito sério, né? Não, isso inclusive até aconteceu comigo também, né? Porque eu tenho essa série também, ligada ao Franco do Infante Juvenil, né? A Turma dos 4 Fantásticos, né? Que são 4 amigos aqui. O primeiro livro... E que eu adoro, você sabe que eu adoro esse livro seu. Obrigado. São os 4 amigos aqui. No segundo livro, já são os 3 amigos e tem uma menina aqui. Nesse aqui, na verdade, aparecem já 3 meninas na história, né?
quando eu publiquei esse segundo livro, eu tive algumas meninas, na leitura beta ainda, né, que leram o livro e falaram, poxa, gostei da história, mas eu queria saber mais da fulaninha, né, da Valéria, que é essa menina que está na capa aqui, né, ou da Tatiana, eu queria saber um pouco mais das meninas. Então, o terceiro livro que está saindo agora, né, que é o Smartphone da Discórdia, deve estar saindo agora no próximo mês. As meninas já vão estar na capa, né? Assim, já eram 4 amigos no início. No terceiro livro já são 4 amigos e 4 amigas, né? E cada um tem o seu grupo de amigos e as meninas já estão salvando o dia, né? Elas começaram ali meio como digamos, como personagens secundários, mas as meninas estavam falando, poxa, eu queria saber mais da Floninha. Então, beleza, então vamos fazer. E aí eu estou nos meus planos para futuramente, não pensei na história ainda, de fazer uma série paralela, né? Então tem a turma dos meninos e a turma das meninas, onde, assim, você mostra cada um sendo protagonista da sua história e os outros como secundários, né? Porque agora essa última história ficou pau a pau, né? Quer dizer, a primeira cena do livro é com as meninas e elas já assumem, assim, o protagonismo da história em vários momentos e já salvam o dia. Então, quer dizer, por conta disso, né? Do leitor chegar e falar, poxa, eu queria ver mais disso. Então, o leitor manda, né? Se a gente faz para o nosso público, né? O cliente não tem razão, o leitor tem sempre razão. Tem sempre razão. Agora, uma coisa bacana... desculpa. Não, só estou preocupado porque você falou que a gente tinha que terminar em 40 minutos calma, e faltam animado, me animei, 5 minutos aí. Uma coisa que eu quero ressaltar, né, de quem gosta do ofício de escrever, quem já publicou, quer publicar, algo que você disse que é muito importante, né? Você fez a experiência e eu participei dela, a minha filha foi uma das tuas leitoras betas desse livro, não sei se você lembra disso. Sim. Minha filha Júlia. Ela foi uma das leitoras beta. E, exatamente, é esse movimento de ouvir o leitor, e você ouviu antes do livro criar vida, se materializar na forma física. Isso é fantástico. Quando ela conheceu o livro físico, e ela lembrou que eu fiz parte disso, da história. Ela lembrou, cara, muitos anos depois, eu lembrei que eu fiz várias críticas para ele sobre isso aqui, e olha como ficou legal. Então ela se sente, até hoje ela se sente... As críticas vão para a história, né? Isso é para ver que faz parte, né? Isso é legal. Isso. Então, como eu disse no começo, que para além dos livros, né, desse né, naufrágio que nós estamos todos aí só sobrando em mares, né, de um naufrágio agarrado nos botes salva-vidas, e aí a gente tem que ter o colete mais fosforescente para ser salvo, né, desse naufrágio, né? Essa é uma estratégia formidável. É uma das estratégias formidáveis, né? Você tem essa memória afetiva do teu pré-leitor depois que o livro está publicado. Então, assim, tudo que vier, e como ela é tua leitora, né? Você, nossa, mas assim, você fez uma dedicatória para ela, nossa, mas o Alexandre é muito fofo, aquelas coisas de adolescente. Porque ela tem essa memória afetiva do cuidado, do respeito que você teve, né, com a leitora antes do livro vir criar vida, né? Inclusive, eu tô agendando uma live com uma menina que é embaixadora, Babi Gross, né? Ela é embaixadora do Wattpad, né? Que o Wattpad hoje você pode escrever o livro online e já liberando aos poucos, né? Então você escreve, o leitor dá opinião e você já consegue ir escrevendo a história, ajustando a história de acordo com o feedback dos leitores. Não vou nem entrar nesse mérito, senão a gente vai ter 2 horas de live aqui. Só queria ver aqui que a Dulce perguntou aqui se você tem livros na plataforma Elefante Letrado. Eu já ouvi respeito, mas eu nunca trabalhei com essa plataforma. Não, eu quero conhecer também. Aí ela pode me ensinar aí o caminho das pedras. Dulce, se você quiser falar um pouco mais aí dessa plataforma, eu lembro que eu ouvi falar, mas eu não conheço. Não sei porque o editor Franco, ele tinha comentado alguma coisa sobre uma plataforma de livros aí, mas eu acho que não era essa Elefante Letrado, era? Que as pessoas se assinavam, recebiam os livros, eu não lembro como é que era a história. Não conheço. Temos que correr atrás. Sempre tem coisa nova aparecendo, como o Wattpad, Elefante Letrado, né? Você tem que estar sempre... Outra coisa que é importante do leitor, né? Do escritor, ele tem que estar sempre buscando o que há de novo. Até esse negócio, né? Que também é associado ao que você falou, essa questão do escritor lendo os livros, é uma coisa que eu ouvi falar também faz, acho que uns 2 anos, né? Do tal do transmedia storytelling, né? É contar a história entre mídias. Né? Que é o quê? Você tem o teu livro ali, é uma experiência. Né? Quando você vai na escola e vai de bruxo, você falou, poxa, o bruxo não voa no livro, mas voou na escola. Né? Então você tem 2 mídias, né? Você tem o teatro, digamos, entre aspas, e o livro ali. Se você vai no seu site e bota um card, né, falando alguma coisa do personagem, não vai ser só o que está no livro. Tem alguma coisa
a mais ali. Então, quer dizer, você começa a ter um card, você tem um livro, você tem um vídeo, você tem um jogo de repente, que você pode falar para a criança imprimir e jogar nas escolas, você tem uma apresentação. Então, esse negócio realmente de você pensar o livro além do livro, né? Pensar como uma experiência pro leitor aí. Porque do ponto de vista primário, né? A experiência leitora, ela começa no livro. Vamos lá. Então, você adquire o livro, você lê o livro. É a tua primeira experiência leitora, mas ela não pode ser a única. Né? Ela não pode terminar ali. É só o começo da experiência leitora. Então, tudo isso que a gente está falando agora é um elenco de múltiplas possibilidades que ampliam as experiências leitoras do leitor. Então, é isso que vai valer de agora em diante. É isso que já está valendo, né, já há algum tempo. Né? Então, eu acho que é isso aí. Sim, não. E o leitor hoje em dia, né, antes de ser leitor, ele já é acessador de internet, digamos, né? Eu lembro de um artigo que eu li uns anos atrás, de um sujeito, e isso já faz alguns anos, né? Que ele tinha um filho que tinha crescido ali com tablets e coisas na mão, e um dia ele deu uma revista de papel, né? E aí o menino pegou a revista lá, aí pegou, sei lá, uma imagem na revista e ficou fazendo assim, né? Assim, era uma criança, na verdade, ela não sabia falar ainda, tá? Mas ela brincava com o tablet. E aí ela pegou e ficava esticando o dedinho em cima da imagem, e a imagem não crescia, e quando a imagem não crescia, ela levava um sustinho, assim, né? Ele puxava assim e levava um sustinho, né? E ele falou, poxa, foi nesse momento que eu percebi que pro meu filho, uma revista de papel vai ser sempre um tablet quebrado. Então, quer dizer, você tem que ter, como você falou, né? Você tem um canal onde você publica vídeos e tudo mais. A criança, ela vai ver, provavelmente vai primeiro ver seu vídeo, né, antes, de repente, de ler teu livro. Né? Assim, a gente cada vez mais está migrando. A própria Dulce está falando que essa Elefante Letrado é uma plataforma utilizada pelas escolas para leitura de livros virtuais. Né? A gente até temos que correr atrás disso também, né? Porque cada vez, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Começa a ficar mais importante ainda você ter isso aí, né? Eu já até já fiz contato com várias escolas que estão falando isso, né? De, olha, grava um vídeo falando sobre o seu livro, grava um livro falando sobre aquilo, ó, manda os alunos gravarem perguntas, que eu gravo uma resposta aqui, a gente troca os vídeos, né? Boto lá no YouTube. Quer dizer, tem que ter essa experiência, até para interessar o leitor, né? Porque não é nem geração do milênio, né? O pessoal que é geração milênio que nasceu em 2000 já está com 20 anos de idade. Né? O pessoal que nasceu em 2010, né? Até depois disso, está lendo os seus livros. Como é que você conquista esse leitor? Se você falar de, sei lá, né, soltar pipa e jogar bolinha de gude para ele fazer carrinho de rolimã, né? Quer dizer, o meu filho nasceu em 97 e ainda consegui fazer um carrinho de rolimã para ele, né? Mas assim, foi uma coisa mais desejo meu do que dele. Hoje em dia, você fala, isso é tão distante da realidade de uma criança das cidades grandes, pelo menos, né? Que você perde o contato, né? Se você não tiver essa presença fora dos livros. E eu vi aí nessa semana, não, na semana passada, cara, uma experiência, eu falei assim, essa experiência, as coisas boas a gente tem que adotar e melhorar. Eu digo assim, eu fico muito atento a essas experiências para além dos livros. Muitas eu sei que eu inventei, e eu sei que muita gente já... E é para copiar mesmo, né? Copia e melhora, mas eu quero que copie, mas melhora ela. Porque assim, eu vou me apropriando de algumas ideias, vou juntando com outras. Né? O Franco está dizendo aí que nós somos marqueteiros, né? Ele me chama de marqueteiro mesmo, mas eu sou. Então, nesse sentido... Mas tem que ser, né? Tem que ser, cara. E não tem que ter vergonha disso, né? Ao contrário. Eu vi uma editora, não vou lembrar o nome dela agora, mas achei essa ideia sensacional, viu, Franco, que você está ouvindo aí, vendo a gente, que o editor colocou um QR Code, não como eu faço na capa traseira do livro, mas ele foi colocando em alguns lugares da história, dentro do livro. Então, por exemplo, numa determinada página que a cena e a história era composta de o diálogo entre animais, era uma floresta, eram animais, ele tinha uma floresta. Aí, na medida em que o menino lê, ele lança o celular no QR Code, e aí ele tem o quê? Sons de animais. Ah, que legal. O plano de fundo é a trilha sonora da história, o fundo musical da história está no celular dele. Isso não custa, isso não tem investimento algum, cara. Não custa, é custo zero. Porque eu brinco muito com essa ideia de QR Code. O outro que eu vi
que o cara colocava o QR Code, por exemplo, antigamente tinha o glossário, né? No final do livro, das palavras desconhecidas, aí alguns autores queriam lá colocar o glossário. Aí o menino, assim, não sabe, ele para a leitura, ele vai lá no final para ter o glossário. Pois Ah, não, o menino coloca o celular no QR Code daquela página, o glossário das palavras que eventualmente mais complexas já estão naquela página. Então, assim, você fala assim, mas isso é bobagem. Não é, não porque é. assim, não é, porque A assim, criança curte isso, né? cara, curte isso. Porque assim, hoje eu duvido que a galera não pegue um livro, né? E quando vai fazer essa experiência com o livro, lendo o livro, se o celular não está do lado, é com o Com celular certeza. do lado, né? Então é isso, a integração entre as mídias e as tecnologias podem dar esse fôlego a mais ao livro. A gente pensar Uhum. isso. O livro, eu não acredito que o livro morra, o livro não vai morrer, isso não tem como, porque nada substitui essa experiência sensorial do objeto livro, né? O Sim, sim. táctil, né? O É, táctil, o que nem cheiro, a o TV também gosto, não acabou com o cinema, né? Sempre vai ter livro em perfeito, papel, né? como, né? Mas assim, os editores, os autores que não tiverem essa visão, eles sim vão acabar. Esses autores vão acabar. E aí o espaço vai ser disputado, está sendo muito disputado pelos autores criativos nessa perspectiva, que vão para Uhum. além, né, do objeto livro que eles editam, publicam e lançam, né, colocam no mundo. É. Só voltando aqui, o Franco, já que você está ouvindo aí, a Dulce estava falando sobre uma plataforma, Elefante Letrado, né? Ela estava explicando aqui que é uma plataforma para livros, né, de vários níveis que são usados pelas escolas para livros virtuais aí, né? Então, de repente, temos que correr atrás para botar os nossos livros lá também. O Franco está comentando que às vezes a relação entre autor e editor é difícil, mas no nosso caso não é, né, meus queridos autores? Não, com certeza não é. Nossa relação é ótima. E acho que é uma outra coisa, inclusive, dentro desse nosso assunto, que todo autor tem que procurar. Né? Poxa, se você publicar um livro para uma editora, a editora vai querer vender, óbvio. Então, se você sai com uma ideia, olha, gente, estou com uma super ideia aqui de fazer isso aqui, mas aí a editora vai ter que ajudar fazendo algum material promocional, por exemplo, ou ajudando com uma pesquisa, alguma coisa. Quer dizer, tem que buscar essa parceria, né? Como o Fran falou, nem sempre é fácil, né? Ainda mais em editoras grandes, mas sempre tem um espaço, né? Eu já publiquei livro com editora grande aqui no Brasil, e assim, na época eu tinha uma coluna numa revista, por exemplo, e negociei com a revista um espaço de publicidade na revista. Porque eu fazia coluna de graça, eu falei, poxa, já estou publicando com vocês há mais de um ano aqui, me arranja em pagamento uma página. Quer dizer, uma página lá era 20, 30 mil reais para publicar na página. Aí eu cheguei na editora e falei, olha, tem uma página de graça numa editora, numa revista que você pagaria 30 mil reais. Você faz uma arte para mim? Eles acharam super artista, né? O cara montou uma arte super legal, publicou lá. Quer dizer, você buscar essa parceria, né? Quer dizer, oferece alguma coisa e pede alguma coisa em troca. Quer dizer, se vocês conseguirem tal coisa, um contato com isso, um contato com aquilo, eu vou na escola, eu vou na universidade, quer dizer, realmente fazer uma troca de serviço que todo mundo sai ganhando, né? Isso faz parte também do além do livro, esse contato com o, com o editor, né? O É, Franco já está falando, vamos fazer no próximo livro? Vamos, ou nos anteriores até vamos fazer. Eu acho que ele e está falando a palavra-chave, dos QR é Codes. parceria. Sempre foi parceria. E hoje não se faz mais nada no mundo do livro sem as parcerias, todas elas. Não tem como fazer. Né? Então, e assim, e as editoras com as quais eu tive melhores relacionamentos com o editor, e o Franco é um dos caras assim que eu tenho, né, eu me orgulho de dizer que é um amigo meu e tem relações comerciais, profissionais e também pessoais. E isso conta muito quando você tem uma relação pessoal de nível, né, com o editor. Então, as editoras grandes também. Ops. E quando não há essa cumplicidade do autor com o editor, meu amigo, a coisa, sabe? Aí todo mundo naufraga. Né? Todo mundo Pois é. naufraga. A Paty Coelho está falando aqui que deve usar essas experiências interativas com livros, elas encantam crianças e adultos. Está falando que tá saudade de vocês, né? Você deve conhecer ela, não lembro quem é. Conheço. Um beijo para ela, Paty. Conhece. Conheço sim. O Franco já está falando também que além do que a Dulce falou, também tem a árvore dos livros, né, que a gente tem que conversar. A Paty está comentando que é a supervisora na única escola de campo da CRE de Samambaia. Você tem participado de uma coletiva virtual conosco? Lógico, né? Claro. Convite, né? Estamos aí, né? Claro. Faz parte do trabalho do autor
justamente isso, né? E quando aparece, como o Simão falou, né? Quando a coisa vem para nós, já é uma felicidade, porque eu acho que, primeiro que poupa o seu trabalho de ir atrás, né? Porque a gente está indo atrás o tempo todo. E segundo que a gente sabe que o trabalho está sendo reconhecido, né? Oi, Opa, calma. Fui colocar o cabo aqui, que a bateria apitou aqui. Tá complicado assim. Simão, tô vendo aqui que a gente ainda tem 10 minutos, já passamos 10 minutos do tempo que a gente se propôs a falar aí, né? Então, se de repente já quiser, vamos encerrando aqui também para não ficar muito, né? Eu guardei para o final, vamos sim. Eu guardei para o final, a gente guarda sempre a melhor parte, eu guardo sempre a melhor parte para o final. Então, assim, para a gente falar e mostrar e dizer, né, de como o mapa da mina, né, se a gente pode dizer assim, de tudo isso que você, das tuas experiências como autor, das minhas experiências como autor, e eu te considero, sempre te falo isso para você, um autor consagrado, né, no teu segmento, né, dos romances juvenis. Obrigado, mas e as tuas estratégias, as estratégias que você usa são estratégias criativas, né, a história do leitor beta, que eu fiquei, né, fascinado com, enfim. E essas estratégias que eu tenho colocado em campo como marqueteiro dos meus próprios livros, então, eu não costumo, pode parecer uma coisa assim de se vangloriar, mas eu guardei para o final para dizer, gente, vender livro não é fácil, isso aí é lugar comum a gente dizer isso, está muito batido a gente dizer isso, mas os meus 57 livros, são 55, porque 2 estão chegando aí agora, estão prontos, mas estão a caminho. Então, eu posso dizer para vocês que a gente está aqui conversando com alguém, comigo como autor, que tem livros, tem um livro distribuído em 27 países, tem 3 traduções, e eu, assim, estou girando em torno de 1 milhão de livros vendidos no Brasil, na Europa e na América, nos 27 países da América Latina. Que legal, cara. E sempre foi assim, cara. Porque se eu não tivesse me atirado, pegado o meu livro e feito tudo isso que eu tô segredando, abrindo o segredo para você. Não é segredo, na verdade, mas fazendo questão de compartilhar. O segredo é o trabalho duro. Compartilhar essas estratégias, talvez eu tenha desistido, as editoras desistiram de mim, porque as editoras são empresas comerciais e precisam, né? Vivem disso, né? Não vão fazer filantropia para autor, né? Então, se hoje eu posso arredondar aí para 1 milhão de livros, eu só vendi 1 milhão de livros por isso. Porque a minha forma de entender que o livro sozinho não se vende, já era aquela época em que se vendia bem, em que em uma edição, a editora fez 17 edições, várias reimpressões de livros meus, né? E é isso. Nesse ano fiz aí uma contabilidade, cerca de 1 milhão de livros vendidos com esse cenário todo aí, né, desses últimos 20 anos. Então é isso. Dizer que vocês não estão conversando com alguém que está inventando, né? Sim, é uma fórmula testada e que funciona, né? É isso aí. Eu só botaria um ingrediente a mais na tua fórmula aí para ficar claro, embora já esteja implícito, né? É a questão da persistência. Porque você vai fazer uma escola, depois você vai fazer em outra escola, dá um trabalho violento. Quer dizer, até você começar a ver a coisa andando, são anos de trabalho. Né? Do mesmo jeito que você demora, às vezes, né, meses para fazer um livro mais complexo, né? Ou anos até, se for um romance, para você construir uma carreira, são anos. O segredo do sucesso, poxa, o cara vendeu 1 milhão de livros. Qual o segredo? 20 anos de trabalho, gente. Né? Eu acho que tem 2 tipos de escritores, né? Os que fazem sucesso e os que desistem antes. Porque se o cara persiste, ele pode até não escrever muito bem no início, mas, pô, ele está persistindo. 20 anos depois, alguém que escreve 20 livros, um por ano, digamos, por baixo, né? Você tem 57, né? Eu tô com 23 escritos aí também em 20 anos. Mas vamos pegar por baixo, por meio aqui. Você escreveu 20 livros, o teu 20º livro já vai ser um livro muito melhor do que o primeiro. Então você aprende, né? E você fazendo isso que você fez, né? De trabalhar a imagem, de trabalhar fora do livro, ampliar a experiência do leitor. Quer dizer, depois de um tempo você passa a ser conhecido, você vai ser reconhecido, né? Quer dizer, a Lia Luft ficou reconhecida em nível de Brasil, ela sempre fez sucesso no Rio Grande do Sul. Mas ela já tinha 30, quase 40 anos de carreira quando ela virou uma autora que você menciona em qualquer lugar do Brasil e as pessoas vão saber quem é. E eu vi uma palestra dela falando isso, né? As pessoas me perguntam qual é o segredo. Gente, há 40 anos que eu trabalho com isso, há 40 anos que eu faço tradução, que eu tenho coluna em revista, que isso, que aquilo. Depois de 40 anos, aí você estoura, né?
E aí, de repente, o cara que escreveu 3, 4 livros, pô, mas ninguém quer ler meus livros, desiste, para, beleza, né? Vai continuar, parou por ali, né? Então, acho que a persistência, além da criatividade que você tem, né, que você está dando as fórmulas aí, eu acho que é um elemento central, né, que é difícil a gente manter. Gente, eu estou lembrando que o Júnior tinha perguntado lá atrás, na live, sobre o segredo, assim, sobre a parte invisível da história, o que você conta das entrelinhas e tudo mais. Mas eu estou achando que para essa live, Júnior, guarda essa pergunta para a próxima live aí, que a gente entra nela, porque senão vai ficar, assim, não vai caber mais, né? Porque realmente a gente está já passando 15 minutos do tempo que o Simão podia, né? Já esticou 15 minutos aí. O Alexandre Parim só está falando sobre o mural, né? Uma linda homenagem para o Simão. Eu não sei qual dos murais que ele está falando aí, mas você deve saber, né, Simão? Rapaz, deixa eu contar essa história. Hum. Uma escola de Samambaia, a escola classe 604 de Samambaia, me fez uma surpresa. Eu não sabia disso. Eles fizeram um grafite. Grafite é pouco, é uma obra de arte. No muro principal da lembrei. escola. Cara, que dá para uma rodovia. Maravilhoso. Coisa de louco. Uma homenagem assim para eterna. Então, assim, o mural tem só gente pequena, né? Aí me colocaram lá, né? Então, assim, Ziraldo, Monteiro Lobato, Maurício de Souza, eu não lembro, e eu. Coisa inesquecível, né? Então tem essas coisas, ou seja, é uma forma de dizer, né, do reconhecimento, né, da singeleza, né, comigo, como professor, como autor. Então é isso, eu estou no mural da fama, minha gente. Literalmente. Escola Classe 604 Samambaia. Temos 4 minutos para terminar. Só para também contar rapidinho, também tive uma escola em Planaltina que os alunos fizeram um monte de coisas dentro do meu livro, inclusive representado no teatro uma cena do meu livro. E era uma cena que, quando eu escrevi, me emocionou muito. Então, ver os alunos representando, assim, que negócio que eu fiquei chorando na plateia. Depois, falar alguma coisa, como é que você fala, né? Com o nó na garganta. Então, essa interação com o leitor, além de vender livros como efeito colateral, digamos, eu acho que o melhor é essa satisfação que a gente tem como autor, né? Porque você escreve para os outros, né? Quando você vê que você atingiu o teu objetivo ali, que dá esse reconhecimento, é uma coisa que, poxa, não tem preço, né? Muito, muito gostoso mesmo. É isso Deixa mesmo. Gente, olha, quem entrou agora no finalzinho, essa live vai ficar salva aí no meu IGTV, vou passar depois pro Simão para ele botar também no YouTube, onde ele quiser aí. Então, obrigado a todo mundo. Só lembrando, né, que eu tenho um site com dicas para escritores desde 2009 lá, Vida de Escritor. Eu tenho um canal de YouTube que vocês podem assinar para não perder, né, porque toda semana eu estou publicando dicas novas, né, com meu foco principalmente para escritores mesmo. Né, e aí vocês encontram o link disso tudo aí no meu site, né. Na verdade, estou com 2 agora, www.alexandrelobão.com, onde tem as minhas obras, e tem o .com.br, onde, por enquanto está 2, né? Depois eu vou unificar isso aí. Onde a gente estou fazendo um cadastro para quem estiver interessado poder receber a novidade. Quando eu vou lançar um e-book curtinho sobre dicas para escritores, né, com um extrato, né, o supra-assunto que a gente está falando com o pessoal aí. Então, você cadastrando lá, quando sair, você já recebe esse e-book também. Tá? Então, alexandre.lobão.com e .com.br. E Simão, quiser também fazer um fechamento aí. Então é isso, agradecer quem ficou com a gente até agora, quem chegou agora. E da mesma forma deixar as minhas redes sociais disponíveis para vocês. Essa interação, como o nosso papo hoje indicou, né? Essa interação com os meus leitores, eu faço questão de fazer de modo personalizado, individualizado. Acho que eu não disse isso, mas eu respondo pessoalmente toda a minha correspondência por e-mail, em redes sociais. Eu costumo, inclusive, responder cartinha dos leitores, uma por uma, quando os livros são adotados em grande quantidade. Então, assim, eu tenho muito respeito e isso me faz, revigora meu desejo, a minha vontade de continuar, né, nesse mundo, né, dos livros, né, da literatura. Então, agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês, por ter nos acompanhado, nos ouvido, participado, interagido. O meu website também está à disposição, tem muita coisa gratuita, absolutamente gratuita, simãodemiranda.com.br. E não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube. Lá tem bate-papo com professores, para pais, contações de histórias para crianças. É um canal bastante animado. E aqui no Insta, @Simão de Miranda, todo domingo eu sorteio livros meus.
Então, Opa, que fica chique, ligado. legal. Todos os Bem domingos eu seguro. faço pelo menos um sorteio de livros meus, tá certo, gente? Então, por favor, me sigam também.